Esse é, na minha opinião, um dos templos mais bonitos de todo o Egito. Então vale a pena a viagem. Se você chegou até Assuan, você estica mais um pouquinho e chega até Abu Simbel para poder ver essa belezura toda aí. Ô, gente, bom dia. São 4h30 da madrugada. A gente vai acordar muito cedo para poder ir para Abu Simbel. Tá longe daqui, são 3 horas de ônibus. Então a gente não consegue tomar café da manhã. Eles dão essa bolsinha que tem um lanchinho aqui dentro: pão, banana, pão, suco, banana e pão e água e pão. E a gente vai de ônibus. A última vez foi de avião, mas eu quero provar como é que é de ônibus, porque a gente cruza o deserto do Saara. E aí é uma experiência diferente. Aí essa hora da madrugada tá tudo assim, a calmaria. A gente entra no ônibus e nessa já começa a viagem. Pra ir pra Abu Simbel de ônibus a gente tem que acordar muito cedo, tipo umas 4 da madrugada, pra dar tempo de chegar em Abu Simbel, fazer a visita e ainda voltar pro navio pra poder almoçar. Mas a viagem pelo deserto é super tranquila, a pista é muito boa e a gente viaja em comboio. E por segurança todas as empresas de turismo saem no mesmo horário. Tem até uma fiscalização dos veículos na estrada. Aqui no caminho para Abu Simbel a gente tem uma parada técnica onde todo mundo praticamente para ao mesmo tempo. Deserto frio da bexiga. Daqui a pouco esquenta, mas ainda não esquentou. Eu só desci do ônibus para mostrar para vocês, porque é isso e areia para tudo quanto é lado, não tem mais nada, Olha só. Se parasse aí no meio da areia, a gente podia fazer xixi na areia, mas acho que tem pessoa que vem tomar café, essas coisas. É o único lugar no meio do nada. A única parada, não tem mais nada. Só a única coisa grande que tem aqui é a fila do banheiro das meninas. E a gente olha em volta, é só areia. E muita areia. E o frio. Não tem carro de particular. Esses carros que vocês estão vendo aí tem uma plaquinha do lado de turística. Assim que você tem que vir com uma agência de turismo pra andar por esse lugar aqui, que tem controle de polícia, uma barreira, tem um série de coisas. Agora eu vou aqui na estrada. Ai, cara, é gelada da porra. E aqui é a estrada. E areia. E os ônibus e a parada técnica. Eu gostei daqui. É um lugar legal pra tirar foto, não tendo nenhum carro em volta. Uma coisa que eu reparei aqui também, inclusive até no cruzeiro, você não encontra adoçante. Então se você for diabético, traga o seu, porque é só açúcar. E muito açúcar. E o açúcar não adoça, você tem que colocar mais açúcar para poder adoçar. Estava atravessando o deserto do Saara. O sol estava frio e gelou a minha cara. Frio pra caceta. Vim tirar uma foto aqui do outro lado da pista para pegar o deserto. E ali é o grau deles, a parada técnica no meio do deserto. E gente, tá muito frio. Chegamos, agora são o quê? No meu relógio 8h30 da manhã. E ainda tá frio. E aqui no caminho pro templo a gente vê esse monte de água porque é a represa de Assuan. Quando a gente sai de Assuan, a gente já vê aquele pedaço do Rio Nilo que tá fechado. Isso daqui é o Rio Nilo represado. Essa grande quantidade de água é tudo Rio Nilo, só que em forma de represa. E aqui é a estrutura que criaram para a entrada do templo. Aqui está escrito tickets do templo, centro de atenção visitantes, banheiro, cada um para um lado. Aqui são os valores das entradas. Visitante, 225 libras egípcias. Vou ter que fazer o cálculo para colocar para vocês, que eu não sei quanto é que é isso. Como todos os lugares turísticos aqui no Egito, tem um controle de metais antes de a gente chegar na área do templo. Depois do controle de metais, tem os carrinhos aqui que levam para quem não tem muitas condições de caminhar até a entrada da porta do templo. Mas é pertinho. Tem um banquinho para tirar foto, você fica sentado olhando para... Olha os hieroglifos. Não é fonte. Gente, como é que é o nome desse lago? Pra represa. E essa montanha aí do outro lado
é onde está o templo propriamente dito. Graças a Deus, tá começando a esquentar. Conforme a gente vai dando a volta na montanha, a gente começa a ter a noção da grandiosidade da estrutura. Mas em volta é assim, moderno, com esse lago enorme, que às vezes a gente não tem noção, né? Acho que tá no meio só de coisa seca, mas não. De um lado é o lago e do outro lado é o monumento. Ah, e tem mais de um, tem outro ali, além desse daqui principal, que é o que todo mundo vê na foto. Principal, segundo e o lado. Esse templo não foi construído aqui, ele foi construído lá embaixo, dizem que em torno de uns 150 a 200 metros abaixo do nível da água que está agora. É de 1200 a.C., então esse negócio tem mais de 3.000 anos. Quando resolveram construir a represa, já tinham descoberto o templo, porque ele ficou soterrado durante muitos anos. Ele foi descoberto na década de 20, de 1800, 1817, 1820, depois eu coloco aqui no Google, não lembro. Descobriram o templo e ele era escavado na rocha. E em 1960, quando começaram a ter a ideia de fazer a represa, ficaram pensando, o que a gente vai fazer com esse templo todo? Vai ficar tudo coberto de água? Não. Vamos buscar uma maneira de trasladá-lo para cá, para a parte alta, para tirar ele de dentro da onde vai ficar alagado. E de 1962 a 1968, eles picotaram o templo em vários pedacinhos e colocaram todo ele aqui. Esse é do Ramsés e aquele da Nefertari, da rainha. A principal esposa dele, digamos assim, uma das esposas que ele tinha. E aí eles colocaram exatamente quase que na mesma posição que ele ficava em relação ao sol. Mas se foi esculpido na montanha, como é que colocaram aqui? Tiveram que fazer uma montanha artificial, digamos assim, que foi aquilo que eu mostrei para vocês por detrás, que quando a gente entra, vê aquele morrinho. E aí, na frente e dentro, encaixaram toda a estrutura que foi esculpida. E assim, a gente tem esse templo conservado até os dias de hoje para a gente poder admirar. Esse é, na minha opinião, um dos templos mais bonitos de todo o Egito. Então, vale a pena a viagem. A gente ficou aí umas 3 horas e meia dentro do ônibus, com a parada técnica meia hora. Falam que são 3 horas de viagem, acaba ficando 4. Mas vale muito a pena. Se você está aqui, se você chegou até a Assuan, você estica mais um pouquinho e chega até Abu Simbel para poder ver essa belezura toda aí. Atenção, o fato de eles fazerem os mamilos desse tamanho. Olha só. Mamilos são polêmicos. Antes, para fotografar ou filmar dentro dos templos, eles cobravam. Agora eles pararam com isso. Só cobram se você tiver com uma câmera profissional. Ou se eles fazem algum favorzinho, tipo tirar foto com chave, essas coisas, aí eles cobram, né? Uma graninha, que é o ganha-pão deles. E aqui são as 4 estátuas com 8 metros de altura, que são iluminadas uma vez ao ano. O guia estava falando que a imagem não tinha perspectiva de profundidade, mas tinha de movimento. E a profundidade que os egípcios davam em relação às imagens era, por exemplo, tem um cavalo atrás do outro, então o cavalo aparece com mais de uma pata. Ele aparece com 4 patas no lugar de 2. Isso significa que tem mais um cavalo atrás dele. E ali a perspectiva de movimento é Ramsés caçando. Ele tem mais de um braço. E ali praticamente não tem mais flecha nenhuma dentro da cartucheira dele. Então quando ele aparece com mais de um braço daquele jeito, da frente, não de trás, significa que ele está dando várias flechadas. É tipo aquele desenhozinho que dá aquele tom de movimento nos quadrinhos. É mais ou menos isso. Então, a perspectiva de movimento dos egípcios era essa: repetir a forma dos braços e dos arcos, que significa que ele está dando várias flechadas. Não sei o que eu acho mais impressionante: o fato deles construírem isso há mais de 3.000 anos, com todos esses desenhozinhos, ou terem tirado isso do lugar original e reconstruído aqui de uma forma
absurdamente bem montada, porque tá tudo no seu devido lugar. Isso tudo estava escavado dentro da rocha. E trouxeram e remontaram, tipo um Lego, do mesmo jeito que estava lá. E outra coisa legal também que eu acho é como eles colocam a iluminação aqui. É uma iluminação que não te ofusca os olhos, para você ter uma melhor noção de tudo que você está vendo. Deixa eu trocar a câmera. Essa iluminação é o suficiente para a gente poder enxergar os hieroglifos e não te ofusca, e dá também um clima bem misterioso para os compartimentos. Meu, eles desenham em tudo, até no teto. E evidentemente coloca essas madeiras no chão para poder não danificar a estrutura, porque milhares de pessoas visitam isso daqui todo ano. E como nas igrejas católicas, os templos egípcios tinham seu ápice, digamos assim, no fundo do templo, que era o altar-mor. Então a gente está aqui no final de tudo, e é onde a gente consegue encontrar os altares principais. E olha que legal, o sol está batendo aqui. É o sol que entra pela porta do templo e ilumina o altar-mor. Aqui seria o altar e aqui os deuses. Então aqui é o fundo do templo. A abertura do templo. A gente está voltando para lá agora. Bom, agora a gente saiu do templo e vamos dar uma espiadinha no templo da Nefertari. E o lugar é bem aprazível por causa do lago artificial. Tem até cruzeiro que chega aqui, ó lá. Porque, querendo ou não, se por acaso já tá na parte de cima da represa, dá pra se navegar aqui fácil, que nem na parte de baixo do Rio Nilo. Aí. É tão bonito. Eu já sabia que tinha alguns circuitos onde se dorme aqui em Bussimbel e dá pra visitar o templo à noite, onde tem o show de som e luz. Mas o que realmente para mim foi novidade é encontrar um cruzeiro aqui nessa parte tão alta do Rio Nilo dentro da represa. Vamos lá conhecer o templo da rainha Nefertari. Aqui a maneira que os meninos cuidam para ganhar dinheiro é eles oferecerem a chave da vida que está ali na mão dele para tirar foto. Tirando foto com a chave da vida, você dá um dinheirinho pra ele. Aqui, as caras que o guia falou que era uma vaca, assim, não entendi muito bem não, depois a gente joga no Google e descobre. E como todo o templo, no fundo de tudo fica o altar-mor, que é esse daqui. Esse deus é fácil de descobrir, é o Horus, que ele tem cabeça de falcão e tem um disco solar na cabeça. A chave da vida, que a gente vê por todos os lados, esse símbolo aqui, está na mão dos deuses. E aí também fica na entrada dos templos a chave da vida. Pronto, já conheci o templo da Nefertari e agora a gente vai sair do complexo. A gente entra por um lado e sai pelo outro. É tudo muito bem montado aqui. E como na vinda fizeram um caminhozinho pré-moldado para o pessoal ir para a parte de trás do templo. Essa daqui é a montanha artificial que eu falei para vocês. As fachadas ficam para o outro lado e aqui é proibido subir, mas tem um caminhozinho ali. Mas está escrito no Climb, então não pode subir. Nossa, a aparência do Nilo aqui é outra, parece um mar. Aqui está graficamente melhor explicado aonde estava o templo e para onde ele foi trasladado. Ele estava aqui, às margens do Rio Nilo, fizeram a represa, a água subiu, que agora se chama Lago Nasser, essa parte do Rio Nilo, e antes de fazer a represa, pegaram todo o templo e trasladaram ele para cá. E aqui tiveram que fazer uma montanha artificial para poder suportar a estrutura, porque ele era escavado na terra. Incrível obra de engenharia, né? E aqui ele dá o nome às nomenclaturas. A estrutura de suporte, o domo de concreto que está debaixo da terra e o que a gente vê que é a colina artificial, essa que estava dizendo para a gente não poder subir. E aqui eles colocaram uma linha para a gente poder se situar no templo.
Uma das pirâmides mais antigas do mundo egípcio, grandes, é a de Saqqara, que é aquela que fica lá em Gizé, inclusive, que a gente pode se visitar estando lá no Cairo. E Stonehenge vem um pouquinho depois, lá na Inglaterra. As grandes pirâmides foram construídas a 2500 a.C. E ali, aquela construção do Iraque, que eu esqueci o nome, o Ziggurat, alguma coisa assim. E os templos de Abu Simbel foram 1100 anos antes de Cristo. Aí bem depois que foi construída a Muralha da China, o Fórum Romano, Chichén Itzá e por aí se vai. Bom, seja como for, ainda estou perdido no tempo. Se víssemos tudo de cima, o templo de Abu Simbel, debaixo d'água, estaria aqui. Agora, em cima da água, está aqui. E o templo de Nefertari, que era debaixo d'água, aqui, passou para cá. Não estão tão afastados assim do ponto original. Mas o legal é que eles se colocaram na mesma posição que estavam onde estavam antes, para ter aquele efeito do sol, que certo dia do ano o sol incide diretamente na porta, iluminando todo o templo, as principais estátuas e o altar-mor. Aqui a gente vem parar de novo na parte de trás dos templos, na colina que foi construída artificial para poder abrigar os templos, várias bandeiras, inclusive da Unesco, Patrimônio da Humanidade, que é aquele símbolo que a gente costuma ver nos Patrimônios da Humanidade. E por onde a gente entrou, é por onde a gente sai. Aí tem aí toalete, restaurante não, né? Lanchonete, lojinha e por aí se vai. Aqui tem um centro de exposição audiovisual, que inclusive explica como o templo foi trasladado da parte original para onde ele se encontra agora, que foi uma baita obra de engenharia. E de cima a gente consegue ver aqui nessa maquete como são todas as câmaras do templo. É muito legal. Muito legal. Ali, água enchendo e mostrando onde é que está o nível agora, que agora o nível do lago é esse, bem mais alto. Aqui é a famosa fila do banheiro das meninas, apesar que tem menina aí na fila também, não sei como é que é isso. O corredor aí da morte, onde você entra e não consegue sair. Praticamente em todo o templo do Egito você vai encontrar isso. É uma galeria onde tem muita gente vendendo coisa. E como a turma entra aí, a gente não tem certeza se vai conseguir sair. A gente apelidou de corredor da morte. E lá no final tem a cafeteria e o ônibus esperando pra gente poder voltar. A gente vai voltar às 10h30 da manhã. Aí no caminho de volta a gente encontra essas formações rochosas naturais que parecem pirâmides, e o guia comenta que provavelmente os egípcios se inspiraram nessas formações naturais para poder fazer as suas. E no deserto a gente também consegue ver miragem. A distância parece um lago, mas na verdade é reflexo da luz do sol na areia do deserto, mas que de longe parece água de verdade. E nesse ponto do vídeo eu vou me dublar porque o áudio ficou horrível por causa do vento do deserto. O resumo da volta foram mais 3 horas e meia de viagem com uma parada no caminho. Dá pra ir de avião, mas não compensa, quase o triplo do valor, e você tem que acordar cedo do mesmo jeito. Se por acaso você não quiser ir sozinho pra Egito, não se esquece que a gente da Voyage te leva até lá. Valeu por ter assistido até aqui, não esquece de comentar e dar um joinha, e até o próximo vídeo.